Então, boa noite a todos. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos todos reunidos em seu santo nome. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse grupo de estudos, em mais um ano, em mais um ciclo de vida. Que nós possamos compreender bem a lição desta noite, refletir sobre todos os ensinamentos, colocar em prática todo o conhecimento que temos, aprendendo a respeitar o próximo, a amar, a dizer obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos acontece. Apesar de não entendermos parte pelo nosso esquecimento do passado, estamos em frente, porque Jesus está sempre ao nosso lado, o anjo de guarda está sempre próximo de nós. Então nós temos sempre ajuda em todos os momentos de nossas vidas, principalmente para enfrentar os desafios da nossa jornada. Obrigado por tudo e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e a lição é permitido repreender os outros? Muito bem, uma lição que vale muito a pena ser relida e, mais do que lida, compreendida e colocada em prática Exatamente. por todos nós. Então, nós estamos estudando o livro A Gênese, de Kardec, e a gente está no capítulo número 1, né, o caráter da revelação espírita. Então, Kardec está fazendo algumas discussões sobre a revelação espírita, né? Sobre os caracteres da revelação espírita, se preparando, né, para o próximo, para esse livro, que é a Gênese. Então, a gente parou ali algumas semanas e está retomando hoje, com muitos voluntários para a leitura. Quem gostaria de ler hoje? Posso ler? Sandro. Então, nós paramos aí no capítulo 1, a gente leu até o 40, agora vamos começar no 41. Vamos lá. 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros no ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. 42. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina todas as ações da vida para tornar quase tangíveis
as consequências do bem e do mal pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de que o Deus rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. 43. Se estes resultados adicionarmos à rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade que, portanto, veio no momento preciso. São em grande número os aflitos. Não é, pois, de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência as que se desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar ao médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele, curai com mais segurança e feridas da alma, dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas, fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor, porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Então, ele está dizendo aí, né, que a doutrina espírita, né, todo esse conhecimento da doutrina espírita veio no momento exato, preparado, como prometido pelo próprio Jesus. A doutrina, né, ela é consoladora e ela esclarece muitos pontos do Evangelho que tem difícil entendimento. Então, esclarece parábolas, esclarece as passagens, esclarece muitas coisas, até as profecias, através das chaves que a doutrina espírita nos traz. Algumas coisas, né? No próprio Evangelho tem um capítulo chamado A Moral Estranha, porque algumas passagens de Jesus, né, parecem estranhas, esquisitas, que antes da doutrina espírita a gente ficava perguntando: será que Jesus falou isso mesmo? Será que isso realmente aconteceu? Será que foi um problema de anotação de Mateus? Ou será que nas traduções isso foi se perdendo, se modificando? Então, nesse próprio capítulo, A Moral Estranha, né, a gente entende, né, qual o sentido das palavras de Jesus. Então, a doutrina espírita acaba esclarecendo, relembrando, trazendo à tona, tirando esse véu
e foi... A gente não conseguia compreender bem a doutrina. E ela realmente, muita gente abraçou a doutrina, principalmente pessoas que não tinham religião ou estavam decepcionados com as religiões que existiam à época. Um padre perguntou para Kardec, mas para que mais uma religião? Ele falou, mas para as pessoas que não estão conseguindo se encaixar em nenhuma delas. Então, uma pessoa pode pegar, olhar os dogmas da Igreja Católica e falar, mas por que tem que ser assim? Porque tem que ser uma coisa que você não discute, Então, às vezes, muitas coisas que eram impostas para uma pessoa que tem um raciocínio um pouco mais amplo, não é aceitável, e a pessoa acaba negando. O próprio Divaldo fala isso das crianças que estão reencarnando, crianças mais inteligentes, crianças índigo, crianças cristais, que essas crianças com uma inteligência maior, você não pode tentar falar, é assim, acabou. Não, se você não explicar por que da razão daquilo, a criança acaba se revoltando, a criança acaba fazendo birra. Mas se você explicar para ela, ah, ó, isso aqui você não pode, por causa disso, 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 tá bom, ela aceita. A mesma coisa é conosco. Quando a gente vai evoluindo, né? Lá no passado, aquelas historinhas, né? De algumas religiões, para nós era o suficiente. Então que a gente foi evoluindo um pouco melhor, mais inteligente, vai melhorando, aquela histórias sem a gente discutir não são mais aceitáveis. A gente não fica satisfeito. Então a doutrina vem justamente por causa disso. Outra coisa que ele fala no texto é a doutrina espírita se esparramou muito rapidamente. E quanto mais você tenta ir contra uma doutrina, mais você divulga ela. Então, a gente sabe que pela história do Espiritismo, um dos momentos que mais ajudaram a divulgação da doutrina espírita foi a queima dos livros lá acho que foi na Espanha, não tenho certeza. E pegaram um monte de livro espírita, acho que na Espanha, e botaram fogo. Mas é proibido? Se é proibido, eu quero ler. Se é proibido, é mais divertido ler, né? É muito mais interessante eu ler alguma coisa proibida do que uma coisa que todo mundo lê. Então, tu proibiu, aí mais gente se interessou pela leitura e mais gente se tornou espírita. Queria destacar três pontinhos aí que eu percebi nas estrofes, na 42. Ele fala que o esclarecimento da doutrina espírita, né, estou dizendo agora com as minhas palavras, né, mas nos traz confiança no futuro. E isso é importantíssimo, porque pode ser uma coisa vazia, a confiança no futuro. Porque você começa a enxergar uma coisa, seus olhos começam a enxergar mais longe, né? Que a vida não é só material, porque naquela época o pessoal pensava muito assim, né? Então, com o esclarecimento da doutrina espírita, você vê que a vida continua, né? Então, você passa a ter confiança, mesmo que você morrer, você não vai morrer. Você vai continuar vivendo e ainda aprendendo e evoluindo, né? Então, confiança no futuro. No parágrafo 43, eu destaco aqui que Kardec escreve literalmente que a doutrina espírita é o verdadeiro consolador, porque até no livro dos Espíritos ele não tinha dito isso.
Nós ficamos sabendo que a doutrina espírita é o verdadeiro consolador quando agora nós estamos estudando a Gênese. É aqui que está escrito, que ele está esclarecendo, né? Porque até então, no livro do Espírito, não estava lá claro desse jeito aqui, né? E ele explica por quê, né? Porque tem a presença do Espírito da verdade, né? Então, fala de regeneração sobre o verdadeiro consolador. E no item 43, que já está aqui, não sei, ele fala sobre uma palavra que fala sobre desesperança, alguma coisa assim. Felicidade, constrangimento, necessidade. Bom, eu não sei em que ponto. Aqui, ó, um pouquinho mais, no 44, no 44. Isso, ó. A doutrina espírita consola, ó, presta atenção, de preferência as que desesperam. Outro dia eu já falei para vocês, né? Olha, as pessoas que procuram a gente, muitas vezes na doutrina espírita, tal, a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes a pessoa está com uma aflição, né, mas ela não está desesperada. Então, ela não é uma causa assim, né? É, mas a gente tem que perceber quando a pessoa perdeu o rumo, né? E ela se torna desesperada. É isso que a gente pode ajudar. Quando a gente percebe que as pessoas. Uma coisa é você estar com problemas, mas a outra é que você está com um problema e esses problemas estão te tornando desesperados. E quando a gente está desesperado, a gente perde o rumo, começa a fazer besteira. Não sabe mais, né? Não sabe se fazer uma autocrítica justa, né? Não acha que o mundo é injusto, aí começa a ficar contra Deus. Então, eu estou destacando isso para que quem principalmente trabalha com atendimento fraterno tenha que entender isso daí, né? Perceber quando a pessoa está em desespero, tá? Esses 3 pontos que eu queria destacar aqui para que eu percebi aqui nas estrofes. Tivemos no 45. A primeira revelação teve sua personificação em Moisés, a segunda, no Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões, e os velhos sonhos. Atos, capítulo 12, versículo 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular, não estando personificada em um só indivíduo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação, multiplicando-se esses centros, seus raios, e se reúnem pouco a pouco, como os círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo.
essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara. Ao passo que, após 10 anos, já estendeu raízes de um polo a outro. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda mais, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda a parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguissem sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Revista Espírita, fevereiro de 1865, Perpetuidade do Espiritismo. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados um dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com os seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universalmente, sob formas múltiplas e nas diversas línguas. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, nota-se entre as duas bem sensível diferença, devido ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes,
que adquira experiência à sua custa, fornecendo-lhe o princípio, os materiais, cabe ao homem aproveitá-lo e pô-los em prática. Item 15. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos, os homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências há de tirar, deduções das leis que regem essa ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vê das mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos. Aos demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua vegetação, na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Bom, a doutrina espírita, né, a primeira revelação de Moisés, ela foi passada através da pessoa de Moisés. E ela foi passada, os ensinamentos, de boca a boca. Moisés falava e pela cultura oral, o ensinamento ia se propagando à frente, né? Então, através da cultura oral, da repetição, da coisa, ó, você foi repetindo as mensagens de Moisés. Os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos em centenas de anos. O primeiro livro e o último lá tem uma diferença de tempos e pessoas muito grande. Então, e a doutrina de Moisés era de um Deus carrasco, de um Deus que tinha força, que castigava. No caso de Jesus, né? Era um Deus mais amoroso, um Deus mais que respeitava, que você tinha que discutir. Então, Jesus dialogava com as pessoas. Ele conversava com as pessoas e mostrando, né, as coisas, discutia, para poder a pessoa entender a cultura. Na época de Jesus, a escrita ainda era dificultosa. Então, eram poucas pessoas que sabiam ler, poucas pessoas que sabiam escrever, e ter dinheiro para você escrever no papel era mais ainda. Então, Mateus, por exemplo, ele tinha cultura, né, e tinha o dinheiro para você pegar um papel que era caro, um papiro, e escrever o que Jesus estava falando. Os outros apóstolos, por exemplo, eram muito simples, muito pobres, e não tinham a cultura nem condições financeiras de escrever, fazer as anotações. Na época de Kardec, na época do que vem a doutrina espírita, a imprensa já estava já desenvolvida, já tinha um desenvolvimento muito maior que na época de Jesus. Então, você conseguia escrever
e publicar livros. Os evangelhos de Jesus foram passados para frente através da cópia. Os evangelhos a parte da doutrina espírita já tinha já a lei da imprensa, já tinha já como reproduzir, como fazer cópias de livros. Então, a divulgação é muito mais intensa. O texto diz que houve, né, comunicações espíritas, essas ideias da doutrina, em todas as partes do globo, né? Então, segundo a história do espiritismo, foi uma invasão organizada dos espíritos. Então, essa invasão organizada dos espíritos, então começou com aquelas manifestações das mesas girantes, das pancadas e um monte de acontecimentos que ocorreram no mundo todo. Então, um dos episódios famosos é o das irmãs Fox, nos Estados Unidos, das pancadas. Esse episódio das irmãs Fox foi relatado nos jornais, em toda a imprensa, e aquele fenômeno, né, das pancadas ficou, pessoal, não foi uma coisa local, uma coisa que se divulgou praticamente no mundo. Como que existe pancada numa casa? Como essas pancadas respondem a perguntas? E a mesma coisa aconteceu na França, nas mesas girantes. Mas isso aconteceu esparramado pelo mundo. Então, a gente acaba relatando e falando mais alguns episódios mais relatados, né? Mas, então, começaram com esses episódios de efeitos físicos e depois começou as comunicações e as conversas, né, no mundo todo. Ele está dizendo que os espíritos com Moisés e com Jesus, foi dado já uma coisa pronta, mais pronta. Na doutrina espírita, os espíritos deram uma base, né? E a partir da base, eles falaram: agora procurem as leis. Façam os estudos e tentem entender quais são as leis da natureza. Então, eles não deram tudo de mão beijada, tudo falando. Então, por exemplo, no livro Céu e Inferno, existe comunicações de espíritos evoluídos e de espíritos atrasados, espíritos felizes e espíritos sofredores. Mas como é que se aprende com alguém atrasado? Com alguém que está infeliz? Então, Kardec foi estudando essas comunicações e vendo quais são as leis de ação e reação. Por que o espírito está sofrendo com isso daqui? Então, ele foi deduzindo as leis da natureza, as leis de Deus, as leis imutáveis. Então, uma parte foi revelado. E revelado não só num ponto, mas em todo o globo. E outras coisas foram deduzidas. Então, tudo isso faz com que a doutrina espírita, em pouco tempo, ele diz em 10 anos, né, entre a divulgação, né, da publicação do Livro dos Espíritos e agora a publicação da Gênese, passou-se pouco tempo. Nesse pouco tempo de publicação, nesses 10 anos, a doutrina espírita já estava muito esparramada. Bem diferente do que aconteceu com Moisés, bem diferente do que aconteceu na época de Jesus. Vamos lá. Explicações? Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais
que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias, tendo o ensino que ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e de observação, como, em algumas fábricas, as confecções de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos espalhados, para se lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças, vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os de mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso uma palavra, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo o preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Esse centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. De todas essas coisas, originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, as outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado a diversidade das fontes donde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre os diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem e se estimam, de um extremo a outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem, caminharam com passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço, a prendê-los à grande família. Não mais lhes parecem singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los às leis gerais de harmonia, perceber, num piscar de olhos, toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte, ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia a Lures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções, para poder, a uma espécie de apuro das vozes,
e transmitir a todos a opinião da maioria. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram, pois eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecidos, suficientemente elaborados e amadurecida a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os santos particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, ou foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Quis Deus fosse assim. Primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse à conclusão. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente da universalidade do ensino, pois nenhuma de suas partes tem valor, nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todas harmonizar-se, achando cada uma o devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando em um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que, assim o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos individualmente a tratar exprofesso das inúmeras questões que o Espiritismo abrange. Essa ainda é uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. Então, explicando aí como que foi feito, né, a própria revelação da doutrina espírita, né? Kardec trabalhou com alguns médiuns, mas as informações vieram de vários médiuns, de vários centros, de vários países. Então, a mesma pergunta foi feita, por exemplo, para muitos espíritos.
E se a informação, aí o Kardec teve que organizar tudo isso, teve que ler tudo isso e ver a coerência entre as todas essas informações. Logicamente que na hora de ele pegar um monte de informação, muitas coisas, muitos textos psicografados, Kardec descartou. Mas ele descartou com critério. Ele viu, ó, toda essa coletividade está dizendo uma coisa. Aí um espírito está dizendo uma coisa diferente. Ué, ele deixa isso separado, né? Então ele tem que realmente ter um critério, né, de para poder escolher e entender a lógica de toda a doutrina. É a mesma coisa a gente hoje, né? A gente continua recebendo um monte de informação. E com esse monte de informação que a gente chega, muitas delas mediúnicas, a gente tem que fazer essa seleção. O que Kardec fez no passado, a gente tem que fazer hoje também. Então a gente pega um livro mediúnico e lê. Aí tem uma observações daquele livro lá que está só naquele livro. Será que a gente acredita que aqui há uma informação importante está escrita só naquele livro? Primeira coisa, ela tem lógica? Se ela tem lógica, a gente pode deixar na nossa memória, mas será que é verdade? Então, aí está dizendo que a mesma informação vem de várias fontes. E essas várias fontes se somam e dá o conjunto. Nenhum espírito é dono da verdade. Então, os espíritos falam alguma coisa, o outro grupo fala outra, e vai se somando. E se todas essas informações formam um conjunto, aí sim você tem a doutrina. Agora, os vários centros estão indo numa direção, e um deles está indo numa direção diferente. Será que o único que está certo é esse que está na direção diferente? Por isso que essas um monte de informações têm que ser muito bem analisadas. A mesma coisa hoje. Eu recebo uma mensagem psicografada que veio tá lá na internet, que falou que o médium recebeu Francisco de Assis, recebeu Chico Xavier, recebeu Bezerra de Menezes. Eu tenho que pegar aquela mensagem que veio de um centro e eles acharam importante e divulgaram na internet. Eu vou acreditar ou eu vou desacreditar? Eu não posso acreditar nada cegamente, né? Então eu tenho que pegar aquela informação, analisar. E qual que é a melhor análise? Só tem uma boa base da doutrina espírita. Se eu tenho uma boa base da doutrina espírita, eu consigo pegar uma informação nova e falar, ó, essa informação nova está coerente com a obra da doutrina. Ou não. Está dando uma informação nova falando que Kardec está ultrapassado. Kardec você ignora. O que Kardec foi importante, mas agora você ignora ele, porque tem muitas novas informações que muito superiores, então você nem precisa ler Kardec. Se você escuta isso, será que isso é bom? Na verdade, a gente entende que você estuda a obra, né, com lá de Kardec, para entender o próximo passo. E para entender aquela mensagem que está vindo realmente está coerente ou não. Comentários?
Um último caráter da revelação espírita, pode continuar, né? Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem dos fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente, destrói o que os homens edificam sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou o que se ressalta logicamente da observação, e entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem que o espiritismo se suicidaria, deixando de ser o que é mentira do que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelará, ele a aceitará. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que lhe diz: não faças a outrem o que não quererias que te fizessem. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios preceitos que fizeram na moral de Cristo? Como a praticaram aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou ela letra morta ou bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Porque não haveria Deus de fazer Porque haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Porque não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho quando deste se afastam, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino oferecido por eles, se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já era ensinada por Sócrates e Platão 500 anos antes, e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas,
que nada mais fazem do que repetir a mesma moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, mantendo-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, do seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza, com auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem. O homem compreende a solidariedade que o liga a todos os seres, a caridade e a fraternidade. Se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, poderão os homens dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não mais lhos enviará. Uma das questões mais importantes entre as propostas no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? A objeção seria poderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la, e olhos fechados. Ela perde, porém, todo o valor, desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu julgamento, desde que os espíritos se limitam a pôr o homem no caminho das deduções, que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações, nas suas inumeráveis modalidades, são fatos. O homem as estuda para lhes deduzir a lei que as rege, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são mais colaboradores do que reveladores, no sentido usual do termo. Ele lhes submete os dizeres ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, o homem se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar do uso da própria razão. Sendo os espíritos as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da condição da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Os homens de gênio que foram condutores da humanidade vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixar a terra. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, estes mesmos gênios podem dar-lhes instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis. Em vez de serem visíveis, essa a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. Se a palavra deles, como homem, tinham autoridade, ela não pode ser diminuída, somente por estarem no mundo dos espíritos. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam. Fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse, para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível
e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau da elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós, visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem, no proveito possível. Ora, todos, quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que, sem eles, nunca saberíamos. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta à propagação de seus ensinamentos. Viesse um só dentre deles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual, quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que aqueles convencessem da sua existência a estes últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova de verdade, tendo assim cada um meio de convencer-se a si próprio. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem, nem para lhe transmitirem uma ciência pronta. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregue às suas próprias forças. Isso, sabem-no hoje perfeitamente os espíritas. De há muito, a experiência ha demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresente para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos constituem uma de suas faces. Assim como na Terra, entre eles, há os superiores e os vulgares. Muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais, nem menos. Do mesmo modo ocorre com os homens. Os espíritos mais adiantados podem instruir-nos sobre maior porção de coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir ao homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigiria neste mundo físico, aos seus parentes, seus amigos, ou aos seus indivíduos mais esclarecidos do que ele. Disto é que importa se convençam todos, e é o que ignoram os que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem ideia completamente falsa da natureza do mundo, dos espíritos e das relações com o além-túmulo. Então, a gente foi, tá repetindo de novo, falando sobre as informações vieram de todos os lugares, de espíritos de várias categorias, né? Os ensinamentos, eles são enviados
profetas e mensageiros que vão, de tempos em tempos, repetem as coisas. Então, ele está dizendo, por exemplo, Sócrates trouxe uma grande quantidade de ensinamentos. Muitos ensinamentos de Jesus já foi dito por Sócrates. Mas os ensinamentos vão sendo revelados, vão sendo fornecidos e vão sendo enviados, né? São revelados por muitos encarnados. Encarnados nada mais é que espíritos, né? Que vão lá, se pegaram um corpo e encarnaram. Agora ele está dizendo de novo que os espíritos são dos vários graus que revelam as coisas. E cabem aos homens distinguir se a comunicação, qual a importância daquela comunicação. A mesma coisa acontece com a gente, né? Qual a importância das revelações que a gente chega até nós? No início, quando o Chico começou a psicografar, ele foi muito contestado. Depois de muita análise, de muita discussão, as pessoas lendo as mensagens, né, os livros publicados pela psicografia do Chico, né, aí começou, né, as pessoas a entender que eram novas revelações, que eram revelações que estavam totalmente coerentes com a doutrina espírita. Então, a mesma coisa se faz com todos os livros que a gente lê. Sempre comparar com a doutrina espírita. A gente conhece bem a doutrina, então consegue analisar se aquele livro é um livro bom ou não. Então, ele está falando tudo sobre esse monte de informações em cima de como faz como foi revelada a doutrina espírita. Tem mais duas páginas aí. Meia página, 1,5, 2,5, umas 3 páginas. Para acabar o capítulo. Vamos terminar o capítulo? Vamos lá? Qual, então, a utilidade dessas manifestações, ou, se o preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau de nosso adiantamento não as comporta. Afora isso, as condições da nova existência que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Os espíritos veem o que não viam quando estavam na Terra. Libertos dos entraves da matéria e dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A sua perspicácia abrange mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos juízos humanos, dos prejuízos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, ademais,
iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos. Até o presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre o seu porvir, tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram então nos numerosos e divergentes sistemas, desde o niilismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer o que é essa vida, o que só eles o podiam fazer. Suas manifestações, conseguintemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia, e do qual nem suspeitávamos. E só esse conhecimento seria de capital importância, supondo que nada mais pudesse os espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusarei as informações que vos dê o mais humilde campônio que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter por seu intermédio esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio que não conheça o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil às vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Parte para o destino longínquo o navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vence a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega sobre sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta essa terra e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos. E rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Tal a imagem da vida terrena e da vida do além-túmulo, antes e depois da Revolução Moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Outros resultados fecundam essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar, a sangue frio, novas maravilhas. Permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extra-humanos as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar
com a humanidade corporal e dizer-lhe: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era, para vós, tudo, porque nada vieis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre, nada é. A vossa missão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste, o esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofríeis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sobre o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por ti, por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte, alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres aqui e além da tumba. É o reino da caridade, sob a divisa: um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis: eterno Deus aos que vos são caros. Agora, dir-lhes-eis: até breve. Tais são em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado, apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem e sem trabalho? Nem só, entretanto, a vida futura diz respeito aos frutos que o homem deve colher da nova revelação. Eles os saboreará na terra pela transformação que essas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. As novas crenças preparam o do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. A doutrina espírita não traz muitas informações a mais. A ciência, né? A ciência traz muitas informações. A doutrina espírita vem complementar a ciência. A ciência traz as leis da natureza. A doutrina espírita está se somando com a ciência, com leis que a ciência ainda ignora, né? Mas tudo que a ciência revela, a doutrina espírita abraça. Então, todo esse conhecimento trazido, né, vai fazer com que a gente se perceba, né, que a vida não acaba. E a gente só vai saber que a vida não acaba porque as pessoas vêm falar para a gente.
Então, a gente acreditava. Então, para os católicos, existe lá o paraíso, o inferno. Para os muçulmanos, o paraíso é diferente. O inferno é diferente. Para as outras religiões, eles estão dando a vida futura de forma diferente. Por quê? São as ideias daquelas pessoas sobre a vida após a morte. Para os materialistas, acabou o corpo, acabou a vida. Agora, as pessoas. Então, uma pessoa não acredita na vida após a morte, mas é um psiquiatra e começa a fazer regressão e tem um monte de informações, um monte de pacientes que regridem e dão relatos muito detalhados de uma história, faz toda a coerência, mas está falando do quê? Se não é dessa vida. Então, o psiquiatra, através que não acreditava na vida após a morte, começou a acreditar em reencarnação, porque ele viu com provas materiais, provas que ele mesmo coletou das regressões. Espíritos que trazem informações, né, através da psicografia, evidências e outras formas sobre a vida do outro lado. Então, naquelas cartas às mães, né, do Chico, como é que as mães sabiam que aquela mensagem era do filho? Porque nessas cartas eles revelavam detalhes que só a mãe sabia, ou só o pai sabia. Então, muitas vezes, as mães iam buscar lá no Chico e o pai não acreditava que o filho tivesse sobrevivido, né? Que a morte não existia. E através desses detalhes, dessas cartas, às vezes o pai, começou a acreditar na vida após a morte. Então tem um monte de novas revelações que são trazidas por todos os espíritos, né? Como ele falou, se uma pessoa, um camponês, uma pessoa muito simples, viaja para outro país, ele, quando ele volta, você pode conversar com ele e aprender muito sobre a cultura do país, conversando com uma pessoa simples. Você não conhece nada do país, mas aquele camponês visitou. Então, você pode aprender com todo mundo, desde as pessoas mais simples até pessoas mais cultas. Continuem os comentários. É, o que você está falando aí, Lourenço, eu até coloquei uma pergunta aqui que eu ia fazer para todo mundo, né? Que estava escrito aí na leitura. Como que um espírito vulgar pode ensinar alguma coisa? Eu estou fazendo a pergunta. Como que um espírito vulgar pode ensinar alguma coisa? Estava escrito aí, que a gente leu aqui. Do que Kardec está se referindo? Está todo mundo pensando. Não é relatando as suas experiências? Isso, relatando as suas experiências, ele consegue passar. E o próprio Kardec deduz o seguinte, né? Às vezes, através do que ele está dizendo, ele fala sobre as experiências, mas ele mesmo não compreende como estão as coisas. Ele não compreende a lei por trás disso. Então, uma pessoa que mais experimentada, a pessoa que tem mais cultura, mais conhecimento e tem uma visão sem preconceitos, ele consegue deduzir algo e compreender daquelas informações trazidas das experiências dele muito mais do que a pessoa está passando. Então, a pessoa está falando, ó, lá acontece assim, 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 assim. Então, ele vai mostrando as experiências dele.
Mas uma pessoa experimentada consegue deduzir muito mais rapidamente. É. Você vê, Kardec podia perguntar assim, como é que você se sente aí depois que você morreu? Aí o espírito responde, eu morri? Eu não morri, não. Ele já tirou uma dedução. Pô, nem todo espírito sabe que morreu. Está ensinando a gente, né? Cada resposta que você pergunta a ele, ele dá a resposta, você pode deduzir uma série de coisas, né? O que você está se sentindo aí? Ah, me sinto bem quando eu estou ferrando os outros, tal, tenho vingança. Então ele já tem ideia do caráter daquele espírito que vai ensinando a gente como é que ele se movimenta. E como é que você faz isso? Igual o André Luiz lá perguntou lá pro obsessor lá, mas escuta, como é que vocês conseguem perturbar a pessoa, né, atacar a pessoa? Não, a gente não faz isso. O que o espírito respondeu? A gente estudou que cada um tem uma fraqueza, um ponto central de fraqueza. O quê? Todo mundo tem o seu ponto central de fraquezas. A gente só vai descobrir qual é. Então, se você pergunta, tem resposta, você já começa a deduzir uma porção de coisas, né? Então é assim que ele está dizendo que você tira os ensinamentos através desse tipo de pergunta. Mas, olha, tem que fazer pergunta, né? Pergunta, resposta, né? Agora eu queria fazer uma outra questão aqui, porque também aí na leitura diz que a doutrina é progressiva. Não estava escrito aí? O Sandro leu, então, a doutrina é progressiva, né? Então, a pergunta é, nós que já estudamos bastante doutrina, já lemos bastante sobre espírito e tal, né? Pergunto, você sente que você progrediu? É lógico que uma pergunta é pessoal, né? Porque eu pergunto assim, porque se a gente sente que não progrediu, é melhor a gente estudar um pouquinho mais, refletir um pouco mais na vida, ver as nossas ações, ver tudo isso, porque é isso que está envolvendo as perguntas, né? Os ensinamentos não é só para a gente saber o que é, né? Mas para transformá-los em prática. Se a gente não transforma em prática, é difícil a gente enxergar o progresso em nós mesmos, né? Essa que é a questão. Porque é muito fácil você olhar o progresso dos outros, né? Do Chico Xavier, do Divaldo, do Haroldo, oh, que beleza, que beleza. Mas e nós, né? Essa é a pergunta, porque a doutrina tem que ser progressiva, né? E outra coisa, à medida que você vai aprendendo e vai progredindo, surgem mais dúvidas, você surge necessidade de conhecer mais, e buscar mais, e saber mais, e aplicar mais, e tudo isso, né? Por isso que ela é progressiva, né? Esse é um conjunto. Ah, eu queria falar uma outra coisa também. Apesar que não está escrito aí, mas a gente está tratando na primeira parte do caráter da revelação. Eu também eu não lembrava, mas agora lendo poucos dias atrás, qual é qual é o significado de Apocalipse? Alguém sabe? Não, só falar, Revelação. não sei. Hã? Revelação. Fa- Apocalipse e Revelação. Isso mesmo, André, você está certíssima. Apocalipse quer dizer revelação, levantar o véu. Então, por isso tem a primeira revelação, a segunda, e o João escreveu, né? Aí a revelação final lá dos apostolados ali, né? Então, o que nós estamos estudando aqui é Apocalipse, meu amigo. Sacou? Entendeu? Nós estamos estudando desde o início, na Gênese, que é a revelação, e vai até lá do Apocalipse, né? Então, pensa, a gente pensa, né? Porque as revelações e o Espiritismo vai trazendo as revelações para a gente. Por isso que quando a gente progride, a gente vai alcançando uma revelação mais profunda cada vez mais, segundo estava escrito aí, né? Porque você vai aprofundando em diversas situações, você vai se absorvendo isso e aí você vai crescendo, na sua consciência vai crescendo. É isso que eu digo que a consciência vai crescendo. Na medida em que
A gente vai aprendendo tudo isso aí, aplicando, né? Aplicando, né? Mas esse do Apocalipse eu falei porque poucos dias eu fui ver, mas o que é mesmo o Apocalipse? Fui lá ver. Apocalipse quer dizer levantar o véu. E levantar o véu, o que que é? Em grego, hein? Em grego quer dizer revelação. Pronto? Ninguém quer falar nada? Mais? Ah, quando a gente começou a estudar nesse grupo aqui, eu vi o quanto eu ainda preciso aprender. Aprender não no sentido de estudar, mas no sentido de internalizar Isso. Uma realmente. coisa é conhecer, né? Uhum. Uma Se coisa algo é conhecer, outra coisa é você, né? Tá Senão entra fechado, naquela só. parte do Paulo de Tarso. O que adianta, né? Eu ter isso, ter isso, mas você não tem um amor. Que adianta eu saber tudo, doar dinheiro, dar fazer caridade, mas você não faz isso com amor? É a mesma coisa, né? Você, ou seja, você expõe na prática aquilo que você conhece, sabe e se doa, né? Esse é o caminho. Pois é. Muito bem. Então, terminamos o capítulo número 1, a Gênesis. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Mais voluntários? Mais, Roberto. Antes de encerrar, eu queria dizer para o Celso que todos os evangélicos que param no meu portão, todas as religiões, né? Ele fala que o Apocalipse é finais dos tempos. É, Tá, o tempo está se acabando, né? Está sobrando pouco tempo agora. Não é o que eles dizem, né? Mas a Bíblia já fala ali tudo ali, né? Quando você vê que tem guerra, que tem isso, que falta, que tem chuva, que tem maremoto, terremoto, é o final dos tempos, né? E aí ele segue ao pé da letra. E assim, pedindo a Deus, né, agradecendo a Deus nosso Pai pelo nosso encontro de hoje, né, pedindo também forças para todos, para o próximo encontro, e agradecemos também a todos os irmãos espirituais que nos ajudaram, que mantiveram a energia acesa para que pudéssemos ficarmos juntos nesse instante, né? Então, ainda bem que junto da gente está nosso anjo de guarda, né? Junto da gente também aparecem alguns espíritos que param para ouvir, né? Então é uma coisa muito boa. Então, assim, agradecemos. E eu vou fazendo o Pai Nosso, terminando, eu nunca falo encerrando, né? Mas terminando, tá bom? Assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e dizemos graças a Deus. Posso falar a evidência? Bem? Pode? Então, eu vi, assim, várias lâmpadas, assim, parecidas, muito parecidinhas com lampiões, assim, sabe? E ela tinha o formato do lampião, mas a borda dela, assim, era cor de rosa, um rosa forte, né? E como fosse fosforescente, né? Forte fosforescente. E tinha uma quantidade grande de espíritos também em cor clara, só que eles eram em cor clara. Mas esses espíritos interessantes, eles fazem a energia crescer bem grande, bem forte. Dá a impressão assim, que a gente fica assim, embaixo de uma luz que nada penetra ali. Então é um clarão muito bonito. É mais que um dia o clarão que eles fornecem para o nosso encontro. Foi o que eu vi. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.
Tchau, tchau, Boa Celso. Tchau, Boa noite, Sandra. Boa pessoal. noite a Beijão para todos. todos, Obrigado, viu? prof. Tchau, Obrigado, Ana. Tchau. Celso. Obrigado,